E para a gente entender um pouco, a gente precisa lembrar que a Bíblia é uma narrativa com 4 pontos. A criação, a queda, a redenção, esse momento que a gente vive, Cristo veio, estabeleceu um novo reino, um novo jeito de viver, e a gente aguarda a consumação, quando a gente vai ter de volta o reino que Deus estabeleceu no início. A gente tem a ideia que a gente vai ter um outro reino, mas na verdade o que a gente vai ter é o restabelecimento de um reino que Deus construiu lá no início. Quando o escritor de Gênesis escreve o livro de Gênesis, ele está falando sobre uma ótica narrativa e poética de acordo com aquilo que era o contexto histórico da sua época. E no contexto histórico da sua época, funcionava assim: um templo era um lugar em que a divindade, em que o Deus daquele tempo, e nesse caso um Deus com D minúsculo, usava para descansar. O 7º dia era o dia de descanso, então ele usava o templo como um lugar de refúgio. A gente precisa ter essa imagem na cabeça. E o templo, a última coisa colocada dentro do templo é a imagem daquela divindade. Dito isso, entendendo esse contexto histórico, vamos lembrar que no 6º dia, no último dia da criação, ou do trabalho de fato que o narrador diz para a gente em Gênesis, Deus coloca no mundo o homem. E faz dele a sua imagem e semelhança, para que o homem seja aquele que expressa o caráter de Deus, a graça de Deus e a glória de Deus para toda a criação. Deus cria o mundo, faz toda a criação e coloca ali a sua imagem para revelar o seu caráter, para que ele o glorifique. E se você lembrar, Gênesis 1 e 2 não tem templo. O templo do Senhor é a terra. Deus vem à terra para ter comunhão, para ter relacionamento com o homem constantemente. Então Deus cria para si um reino, cria para si um templo e cria para si um homem, uma imagem e semelhança para ter relacionamento, para que o adore. Nós somos criados para isso. Dito isso, entendendo esse conceito, quando a gente olha para a consumação, a gente sabe que a gente vai voltar para aquilo que Deus criou. Porque em algum momento a gente resolveu, e todos nós sabemos disso, nós resolvemos viver a vida sem Deus na equação. Eu quero ser o Deus de mim mesmo. Eu quero tomar a decisão do que é bom e do que é mal. Aliás, eu quero decidir o que é bom e o que é mal. Não é que eu quero saber, aquilo lá é mal, descobrir que é mal. Não, eu quero dizer que aquilo é mal ou que aquilo é bom. Foi isso que a gente fez. Em algum momento da história, Deus manda o seu Filho para que esse novo reino, a gente tivesse de novo a ideia do que é o reino de Deus e ele se restabelecesse. Para que na consumação a gente volte àquilo que Deus criou, a ideia original. Por que a gente tem a ideia que essas 4 paredes, esse teto, esse piso, formam uma igreja? A pergunta não é por que a gente vem ou o que é a igreja. A igreja somos nós. E o texto vai ajudar a gente a pensar nisso. Queria abrir um parêntese aqui para vocês. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Queria dizer que vocês não sabiam, a revelação veio do alto. Quem nasce no Brasil é brasileiro. Quem nasce na Argentina é argentino. Quem nasce nos Estados Unidos é americano. Agora eu queria que vocês me respondessem. Quem nasce na Inglaterra é? Pode falar, gente. Quem nasce na Inglaterra? Como é pegadinha, o pessoal já fica, não deve ser inglês. Não é. Depende. Depende, porque na Inglaterra funciona da seguinte forma. Você só é um cidadão inglês se os seus pais forem ingleses, nascidos na Inglaterra. Ou nascidos no Reino Unido, no grande Reino Unido ali, Escócia, Inglaterra, enfim, os países que compõem o Reino Unido. Se você é brasileiro, estava falando com o Tiago e com a Tati ali agora há pouco, estão grávidos. Se eles resolvem ir para a Inglaterra nesse momento, para terem o Theo lá, e o Theo nasce lá, o Theo não vai ser um cidadão inglês. Ele vai ter um passaporte brasileiro, vai ter uma documentação brasileira. O que ele vai ter é um papel, um documento dizendo, ele nasceu aqui, mas ele não é cidadão daqui. Porque na Inglaterra funciona o conceito da ancestralidade. Para você ser considerado um cidadão inglês, você precisa ter ancestrais ingleses. É assim que funciona. Você não vai ser considerado inglês se os seus pais, seus avós não tiverem nascido lá.
Por que eu estou dizendo isso? Eu queria ir um pouquinho do texto com vocês. Esse mesmo texto que a gente leu, João está no deserto, está recebendo as pessoas e está dizendo para elas: arrependam-se, o reino dos céus está próximo. Mas no versículo 7, além da multidão que está indo, soldados, cobradores de impostos, também estão indo os fariseus e também estão indo os saduceus, para saber e entender esse batismo que João está fazendo. E João, quando os vê, diz o seguinte, diz a palavra assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto de arrependimento. E não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão. Porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que dessas pedras surjam filhos de Abraão. Nesse tempo que João pregava, nesse primeiro século, na época de Jesus, havia ali muitos grupos. Muitos grupos. Os saduceus, os fariseus, sacerdotes, os escribas, doutores da lei. Lucas vai chamar um outro grupo de zelotes. Haviam vários grupos. Cada um com a sua característica ou com uma ideia de que tinha algo em si, uma particularidade que os outros grupos não tinham, que isso o aproximava da ideia de que eles fariam parte do reino vindouro. Esse grupo espera, os judeus esperam muito o rei escatológico, esse reino, que esse rei vai vir e vai instaurar, porque eles vivem no meio do caos. Roma invadiu, eles já foram invadidos por vários povos, Roma invadiu, define como eles vivem, e eles esperam um rei que venha estabelecer um reino e que eles reinem juntos. E esses grupos, dentro dos seus parâmetros, dentro das suas características, acreditam que eles estão aptos a fazer parte desse reino que vai vir. Mas apesar de todas as diferenças que eles têm, das particularidades que eles têm, tem uma coisa que eles têm em comum. Tem algo que está intrínseco no meio deles e que faz com que eles acreditem que essa característica os candidata automaticamente a fazerem parte do rol de membros do reino de Deus. A ancestralidade. Eles acreditam que o fato de serem descendentes de Abraão os condiciona automaticamente a fazerem parte desse reino. Então, eu sou filho de Abraão, eu sou do reino já. Sabe, nasci em berço evangélico, sou filho de crente, eu venho na igreja todo domingo. A ideia de que algo que eu tenha, ou de algo que é uma característica particular, que dá para mim, que dá para a pessoa a falsa ideia ou a falsa condição de que ele vai ser automaticamente colocado no reino de Deus. Ser descendente de Abraão, naquele caso, e no nosso caso vir à igreja todo domingo, ou ser filho de crente, ser filho de cristão, ser filho de pastor, não faz da gente candidato de fato ao reino. Ter a genética de Abraão, o material genético de Abraão, não fazia daquele povo candidato oficial, de fato, a ser pertencentes ao reino de Deus. Não tinha a ver com esse material genético, não tem a ver com vir à igreja todo domingo, não tem a ver com o meu pai ser cristão, tem a ver com um modo de vida, tem a ver com eu viver de acordo com o propósito de Deus. Lá, quando Deus criou o mundo, criou para que nós expressássemos o caráter dele, o amor dele, o cuidado dele. Ser do reino de Deus é a mesma coisa. Tem a ver com viver o propósito, viver de acordo. Tem a ver com ser a expressão daquilo que Deus é. Então, na cabeça deles tem essa ideia de que, bom, eu sou filho de Abraão, então agora eu estou automaticamente. Serve para a gente. A ideia na cabeça desse povo é que quando Deus tem o seu plano para resgatar o mundo e chama Abraão para uma aliança e diz a Abraão: eu vou fazer com você uma aliança. E a sua descendência, e da sua descendência, nós vamos mudar a terra, nós vamos mudar o planeta, nós vamos mudar as pessoas. E farei de você, você vai falar para grandes nações. A ideia do povo judeu naquela época, na cabeça deles,
em algum momento aconteceu algo e eles acharam que o fato de serem filhos os faria automaticamente dignos do reino. Mas quando Deus faz essa aliança com Abraão e promete para ele que a sua descendência falará a muitas nações, não é um caráter, Deus não está falando para ele num caráter de, vocês são escolhidos. Mas vocês têm uma escolha para um caráter missiológico. Através de vocês, muitas nações vão conhecer o Deus que eu sou. Através de vocês, através da expressão daquilo que vocês serão, expressando o meu caráter, expressando a minha graça, expressando a minha glória, é que o mundo vai conhecer quem eu sou. Muita gente que não era da descendência de Abraão, fez parte do povo da aliança. Se você olhar a genealogia que está dentro de Mateus, Raabe, aquela prostituta que escondeu os espias, lembra? Raabe faz parte do povo da aliança. Aliás, Raabe faz parte da genealogia de Jesus. Quando, na nossa lógica, no nosso jeito de pensar, nós colocaríamos uma prostituta, ou ex-prostituta, nesse caso, na genealogia do Filho de Deus, daquele que vem para salvar a nossa vida. Nessa mesma genealogia está Ruth, moabita, um povo que quer destruir Israel, que odeia os judeus, mas ela está lá, na genealogia de Jesus. Então, ter o sangue de Abraão, frequentar uma igreja e não viver essa nova vida que o Evangelho diz para a gente viver, é incoerente para Deus, é incoerente para a gente, é incoerente para a nossa vida. Estar na igreja, no templo, no prédio, não quer dizer nada. O que a gente é e o que a gente faz, que expressa ou não o caráter de Deus, é que diz de fato se nós somos do reino, se nós estamos no reino ou não. Mas tem duas coisas importantes aqui para a gente pensar nesse texto. A tradução para o português é sempre uma tradução que gera para a gente algumas dúvidas, não traz a complexidade e a completude, a totalidade do que o autor está querendo dizer. Quando João, e depois Jesus, vocês vão lembrar que Jesus, depois que João morre, diz o relato de Mateus que Jesus vai para Cafarnaum, ele vai morar lá, e Jesus é quem sai falando, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Quando João e Jesus dizem arrependam-se, o reino está próximo, essa palavra arrependam-se, aliás, essa palavra está próximo, não é a melhor tradução para a gente. A gente traduz aquilo que está de acordo com a nossa vida, o nosso contexto, a nossa língua. Mas o estar próximo aqui é próximo de chegou. Sabe próximo? Está aqui. E a gente tem a ideia de que próximo é algo que está vindo, é algo que em breve vai acontecer. O próximo é isso aqui, ó. Está perto, chegou. E é um verbo no grego, na sua forma perfeita, que quer dizer chegou mesmo, de forma absoluta. Chegou, não sai mais, está implantado aqui. Então, talvez a melhor tradução é o reino de Deus chegou. Algumas traduções dizem isso. O reino de Deus é chegado. O rei, o Cristo, está entre nós. O rei vem e com ele vem o seu reinado, com ele vem o seu reino. Essa nova ordem. A gente tem a ideia do reino como algo, como um lugar em que algo vai acontecer. O reino é uma nova ordem, uma nova perspectiva de vida. O reino está próximo, o reino chegou, o reino é chegado. Na nossa lógica de ganho e perda, de merecimento, na nossa lógica meritória, eu preciso fazer algo, eu preciso cumprir algum ritual, eu preciso até me arrepender para que o reino venha. O que Jesus está propondo, o que Jesus propôs, o que Jesus trouxe para a gente é: o reino chegou, se instalou definitivamente aqui. Então arrependa-se, mude quem você é, mude a sua vida. O reino está aqui. Então a gente precisa ter claro na nossa cabeça que o rei veio, com ele esse novo reino. Vocês querem ver uma prova desse novo reino, feitas pelo próprio Cristo, por Jesus e por João? João é quem anuncia o Cristo. João diz:
Olha, eu estou anunciando o reino que vai vir e o rei que vai vir. E aí algumas pessoas dizem para João, eu acho que você é o Cristo. Você é o cara que a gente espera. Você é aquele que a gente tanto anseia. Ah, querido, se isso acontece com a gente monta um trono aqui, cria um feudo para a gente e fala, eu sou mesmo. Eu sou o cara. Sou eu. E a gente abusa das pessoas. Porque essa é a nossa natureza. O que João faz? Fala, não sou eu não. O Cristo é outro. Quando alguém coloca João num patamar que não é o dele, ao invés de tomar essa posição como a gente vê acontecendo muito hoje em dia, ele diz, não, o Cristo é outro. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés dele. Quando a gente ouve isso, a gente fica, por que João disse isso? Para aquele tempo, havia escravos de todos os tipos, de todas as formas, para cada tipo de serviço. E havia um escravo, o mais ralézinho de todos, o mais baixo de todos, que ele ficava normalmente na porta das casas, dos templos, e era o escravo que quando uma visita chegava, quando o dono da casa chegava, enfim, quando alguém chegava na casa, ele ia desatar as sandálias e lavar os pés daquele que estava chegando, do seu senhor, de uma visita, da sua senhora, enfim. João, esse homem que anuncia o Cristo, esse homem que Jesus diz que não havia nenhum do tamanho dele ainda, diz que ele não é nem digno de desatar as sandálias do Senhor. Tem uma outra cabeça, tem um outro pensamento, tem uma outra ideia. Jesus, quando vem e vai a João e diz, eu vim me batizar. Eu já falo, Senhor, não. Quem tem que me batizar é o Senhor. O Senhor é o rei, o ápice, o alfa, o ômega, o princípio, o fim. E Jesus disse para ele, não, eu tenho que passar por toda a condição aqui. Para que quando disserem que eu morri, para que quando disserem que o meu sacrifício foi feito em prol de você, seja dito também que eu passei por cada uma das etapas que vocês passaram. Cada uma das etapas, cada um dos refrigérios, cada um dos ataques que vocês passaram. Jesus não assume naquele momento a posição que tem. Aliás, ele abriu mão da sua glória para se revestir da nossa humanidade, para morrer a morte que deveria ser nossa. Provas de que o reino é outra coisa diferente do que aquilo que a gente pensa. O ponto é que a gente não quer negar a gente mesmo. A gente não quer abrir mão de quem a gente é para ter Cristo. A gente não quer negar, não quer carregar a nossa cruz, não quer deixar a nossa vida para viver a vida de Cristo. E o que João está falando é arrependam-se. Essa palavra é interessante porque para nós o arrepender-se tem a conotação de remorso, de sentimento. Eu faço algo errado, então não devia ter feito. E aí eu me entristeço, eu fico fechado, fico triste, e fica ali. Essa é a ideia que a gente tem na cabeça, e aliás, essa é a ideia para o judeu da época. O arrepender-se era só um sentimento de tristeza, um sentimento de não devia ter feito isso. Mas para o grego, a palavra aqui, para a gente, o metanoio, ou que vem de metanoia, mudança de mente, mudança de chave, mudança de rumo, mudança de comportamento era outra coisa. Quando Cristo diz e quando João diz arrependam-se, eles estão dizendo, mude a sua cabeça, mude o seu jeito de pensar. Você pensava assim, não pense mais assim, pense assado. Eu fiz algo errado. Para o judeu é assim, eu fiz algo errado. Poxa, não devia ter feito. E agora? Eu entro num estado de lamento, rasgo a minha roupa, me visto em pano de saco. E só. Para o grego a ideia é, eu fiz algo errado, eu mudo, eu não faço mais. Eu não continuo fazendo aquilo que eu descobri que estava errado. Quando o reino vem, quando o reino toma conta de mim, eu descubro o que é o reino e percebo aquilo que é correto e aquilo que é incorreto, eu deixo de fazer automaticamente o que é incorreto. Porque o reino que está em mim, já que o rei habita em mim, e esse reino que está dentro de mim, muda quem eu sou, mas muda também aquilo que eu faço.
Aquilo que eu faço, a forma com que eu trato as pessoas, a forma com que eu trato a minha família, tudo o que eu faço externa aquilo que agora está dentro de mim, esse reino. Arrependam-se, mudem a cabeça. É isso que o texto está dizendo para a gente. Sabe, você está dirigindo 120 por hora, você está indo em direção a Rio Grande do Sul, BR-101, passou o Paraná, entrou em Santa Catarina e o seu alvo é o Rio Grande do Sul. De repente, pá! O Espírito Santo fala no seu coração e fala, cara, eu estou indo para o lugar errado. Não é para lá que eu tenho que ir. Gira o volante, puxa o freio de mão, derrapa e volta. E vai sentido Rio de Janeiro, sentido Bahia, porque é o sentido que tem que ir. Ou vice-versa, você está indo sentido Rio de Janeiro, dá o mesmo cavalo de pau. Arrependam-se. Talvez a melhor palavra aqui, e ainda assim eu acho que ela não traz a totalidade do que o texto está dizendo, seja convertam-se, mudem a direção, parem de fazer o que vocês estão fazendo. Sabe, vira o carro, vira a vida. Não é só fazer uma carinha triste, falar desculpa. Sabe coisa que a gente faz constantemente? A gente fica, desculpa, eu não sei o que fazer. Sabe, para de fazer. A gente sabe o que fazer. Para de fazer. Arrepender, então, é mudar a mente. Pensar que é uma atitude, não pura e simplesmente o sentimento. O povo vai até João e vai ser batizado. E estão ali ouvindo o que João está falando. E aí João olha para eles e fala assim, eu sei como vocês são. Vocês estão acostumados com gente em cima de vocês, né? Saduceus, fariseus, dizendo para vocês o que, como e quando vocês têm que fazer. Quanto vocês têm que dar. Nós vamos fazer 12 dias para 12 meses de vitórias. Você tem que dar 12 mil reais. Você tem que dar 120 reais. É sempre de 12. Tem fariseu, tem saduceu, dizendo para vocês quanto vocês têm que dar, o que vocês têm que fazer, para que seja um bom ano. E a gente cai nessa, a gente está acostumado com gente pisando na gente, pressionando a gente. Desde lá do primeiro século. A gente está acostumado que quem tem, teoricamente, uma posição elevada, porque na nossa lógica é assim que funciona, no nosso reino é assim que funciona, a gente está acostumado em quem tem uma posição elevada, dizer para a gente o que a gente deve fazer. Não importa se isso está machucando a gente, se está maltratando a gente. E a gente entra nisso, porque no fim, o que a gente quer é entrar no meio dessa cadeia e subir. Essa pirâmide, com essa cadeia alimentar desgraçada, a gente quer subir nela. Porque quanto mais alto eu tenho menos gente me enchendo a paciência. Eu tenho menos gente pressionando de cima para baixo. Mas eu tenho mais gente para eu pisar. Eu tenho mais gente para eu oprimir. Essa é a lógica que a gente vive. Mas a gente precisa mudar a cabeça. O reino chegou. Com ele uma outra ideia, com ele um outro conceito. O reino chegou. Mas não, o que eu quero é, se me machucam aqui, eu machuco lá também. Olho por olho, dente por dente. Se bem que a gente não vive olho por olho, dente por dente. A gente vive olho por vida, dente por vida também. O cara me dá um tapa, eu massacro ele e mato ele. Quando a lei foi instituída exatamente para impedir essas discrepâncias, a gente não consegue, não conhece o contexto, olho por olho, então fura o olho. Porque antigamente o cara cortava o dedo de um, ele ia lá e matava a família inteira. O que ele está dizendo, falou, ele cortou teu dedo, então você vai lá e corta o dedo dele também, está tudo kits. Mas a gente vive sob a perspectiva de, o cara furou teu olho, você vai lá e tira a vida dele. É assim que a gente vive. E a gente vive isso nas igrejas às vezes. Nas igrejas. A gente quer estar na posição elevada nas igrejas. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Culto. O que é culto, afinal de contas? Gerson, culto é o que a gente está fazendo aqui. É?
A gente está aqui fazendo uma celebração. Um monte de igreja, como o Pedrinho falou no início, se reúne aqui para fazer uma celebração e adoração ao Deus que tudo fez e tudo criou. Mas culto não é o que a gente vem fazer aqui. Aliás, eu digo que esse é um lugar ambíguo. Tal como eu digo sobre acampamentos. Quando a gente vai para acampamento, a gente passa lá 4 dias, né? Faz tempo, a gente que está mais velho não vai mais para acampamento. Mas a gente ia em acampamento de carnaval e passa 4 dias. E aí, chega sexta-feira à noite, culto, celebração. Pá. E de uma forma leve, porque a gente vai de bermuda, de chinelo, de camiseta, de boné. Mas aqui na igreja a gente não pode. Aqui pode, mas na igreja. Não pode vir de boné, não pode vir de bermuda. Né? Tem que estar assim, tem que estar assado. Mas a gente está no acampamento, a gente está livre, a gente está leve, a gente está solto. E a gente celebra. E a gente vai dormir tarde, acorda cedo, aquela bagunça, passa de dente na cara do irmão, tudo normal. Acorda no sábado, café da manhã, e a gente come pra caramba. Aí, louvorzão, música vem que vem pegada, a gente entra em êxtase, palavra boa. Aí almoço, a gente come mais um monte. À tarde, a gente vai para a piscina, a gente vai jogar bola. Alguns vão se reunir, vão tocar um violão, vão orar. É um pedaço do céu na nossa vida. Chega o último dia do acampamento, o que a gente fala? Poxa, a gente podia viver o acampamento a vida inteira, né? A gente podia não ir embora, ficar aqui, porque aqui é fácil. A gente só ama. A gente come, dorme, louva, canta, ouve a palavra e ama. É maravilhoso. Vir à igreja, templo, edifício, no domingo, nesses 90 minutos, 2 horas que a gente vem, é isso. Pô, podia não acabar, né? Um pedaço do céu aqui. Mas culto não é o que a gente faz aqui. Culto é quando a gente sai daquela porta ali, agora daquela, né, para pegar os carros. Culto é o que a gente faz, é o que a gente é quando a gente sai daqui. A forma com que eu trato o garçom, a forma com que eu trato a atendente do supermercado, a forma com que eu trato o meu vizinho, a forma com que eu trato a esposa, a forma com que eu trato o esposo, a forma com que nós tratamos os nossos filhos, isso é culto. A forma com que eu trabalho, a maneira com que eu respondo o meu chefe, a maneira com que eu falo com o faxineiro. Mas a gente acha que culto é isso aqui. Aliás, culto que a gente faz aqui funciona mais ou menos assim. A gente vem aqui e a gente vem para fazer culto. Mas sabe o que acontece? A gente trata o zelador de um jeito, mas o pastor a gente trata de outro. A gente trata a equipe de diaconia, o pessoal do apoio que serve, de um jeito, mas o pastor a gente trata de outro. A gente trata a secretária, a gente trata a senhorinha, o senhorzinho, que estão ali no canto quietinho, a gente trata de um jeito. Mas o pastor, a gente trata de outro. Aí a gente fala que o que a gente vem fazer aqui é culto. Ai, Gerson, você está falando para tratar o pastor igual a gente trata o zelador? Não, ô Paquito. Estou falando para você tratar o zelador, tratar o pessoal da diaconia, tratar o pessoal do apoio, do mesmo jeito que você trata o pastor. Porque se você trata o pastor de forma educada, se você trata o pastor quase que bajulando, que também não deve, mas se você trata o pastor de forma carinhosa, de forma educada, com cuidado, por que você não trata o zelador com cuidado? Mas a gente vem aqui para falar que o que a gente faz aqui é culto. É isso que a gente faz. Muda a cabeça, irmão. Muda a mente, muda a direção, dá um cavalo de pau no carro. Muda o jeito de pensar. Não é só se arrepender, não é só eu estou triste. Não, eu vou mudar, não vou fazer mais. Não é fácil. Acreditem, não é fácil. Eu sei. Sabe Gálatas 5:17? A carne milita contra o Espírito Santo de Deus que vive na gente. Quem que a gente está alimentando mais? A carne pede para eu pisar mesmo. A carne pede para eu ultrapassar, parar em fila dupla, passar farol vermelho. A carne pede para eu fazer um monte de coisa. A carne pede para que eu seja servido sempre. Aliás, eu venho para a igreja e acho que eu tenho que ser servido. O que Cristo disse é, se alguém quer ser o maior de vocês, seja o que serve. Aliás, Cristo podia ter vindo da seguinte forma. Imaginem a cena. Tem a queda. Do nada, João está falando, vai vir um após mim. Aí aparece um homem de 30 anos,
Não tem história de onde ele nasceu, não tem história de virgem, não tem história de nada. Só aparece um homem de 30 anos. Ó, eu sou Jesus Cristo, eu vim aqui para salvar vocês. Eu vou morrer a morte que vocês não conseguem morrer. Aí em 30 dias, e não em 30 anos, em 3 anos de ministério, ele cura pessoas, ele cura paralítico, ele cura cego. Uma mulher que tem um fluxo de sangue é curada porque toca na orla dele. Tudo em 30 dias. Ele resolve, fala, agora eu vou morrer, porque eu não estou afim de passar por esse processo aí que vocês passaram. Eu sou Deus, eu vou aqui, eu morro e está tudo certo, e aí vocês vão para o céu. Jesus vem e convive, vive conosco, para mostrar para a gente qual é a lógica desse outro reino, qual é a forma de viver esse outro reino. Ensina para a gente um novo jeito de viver. E ensinando um novo jeito de viver, aí ele se entrega. Porque quando ele se entrega e morre, ressuscita e vai aos céus, ele fala, bom, eu já deixei o exemplo. Agora eles sabem o que fazer. Eles sabem o que fazer. Segue o texto assim. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-o pela renovação da sua mente, pela renovação do seu pensamento, pela renovação da sua cabeça. Metanoia. Muda a cabeça, gente. Muda a cabeça de vocês. Muda o jeito de pensar. Agora a nossa ética, a nossa conduta é outra. Aquilo que está dentro de mim aflora para fora de mim. E as pessoas quando me veem falam assim, nossa, que diferente, o que é isso? Aí você fala para a pessoa, o reino de Deus chegou. Não é um reino vindouro, não é um reino que vai haver na consumação. O reino de Deus chegou. E ele expressa o caráter, o cuidado e o amor de Deus. Para encerrar, a gente vive a vida da seguinte forma. Eu tenho a minha vida. E aí, eu vou ter uma religião que vai me auxiliar. É uma muleta, sabe? Algo que de vez em quando eu consulto para me sentir bem, massagear o meu ego. O cristão não vive assim. O cristão vive o evangelho. A gente vive o evangelho de Cristo. E vivendo o evangelho, ele se expressa em tudo que a gente faz. Se expressa em tudo que a gente é. Se expressa em casa, se expressa na rua, se expressa no mercado, se expressa inclusive aqui. Inclusive aqui. Esse é o evangelho da graça. Esse é o reino que Jesus veio mostrar para a gente. Esse é o reino que João apontou para a gente. Que haja em nós essa metanoia, que haja em nós essa mudança de mente. Que nós alimentemos mais o Espírito Santo de Deus, que em nós vive, para que na luta com a nossa carne, o reino deste mundo não seja maior e não se sobressaia sobre o reino de Deus, que nós representamos. Amém?